Tá bom, minha diretoria, tá bom, torcedor do Fluminense. Eu também não ia querer o Thiago Santos do São Paulo pelo momento que ele vive, por ele ser um jogador mediano, por ele ter uma carreira mediana. Eu entendo perfeitamente todas as repulsas aí que existem sobre a contratação do jogador. Mas calma aí também, né, gente? Vamos tratar a contratação do Thiago Santos como uma contratação que o Fluminense está fazendo pontual para um jogador titular que vai jogar ao lado do André. Não é isso, gente. Porra, calma aí, cara. Se você pode ter um jogador, um volante, para jogar uma competição internacional, tal, para ser reserva ali do time, para compor ali, que é um lugar ali onde o Fluminense está cheio de garoto, né? Você tira o André e se você eventualmente considerar que o Felipe Melo volte a ser volante, você tem essas duas opções ali e mais um ou outro. Não tem muita coisa ali, é muito garoto e tal. Você traz um Thiago Santos, que é um jogador que jogou no Palmeiras, jogador que jogou fora, que jogou lá no Grêmio, que conquistou títulos, que conhece mais ou menos a parada e tal. Então, assim, eu acho que, porra, não tá ganhando nenhuma fábula, ninguém tá contratando ele por milhões nem nada. Não é uma solução de um time titular nem nada. É uma peça, gente, é uma peça. Então, assim, eu não consigo ver da maneira que os torcedores do Fluminense estão vendo aí, que parece que o Fluminense está contratando, né, ou o Satanás, ou então está contratando o grande reforço dele da temporada. E não é isso, é um jogador de composição de elenco. E acho que também vai aqui mais uma questão. Cadê o crédito do Diniz? Vamos lá, cadê o crédito do homem? O homem não é um puta no treinador, não tá todo mundo feliz com o Diniz e tal, não sei o quê. Quando o Diniz pede um jogador específico, o Diniz tem uma ideia para aquilo. Então, o Diniz é um cara que conhece futebol. O Diniz tem, provavelmente, olhando pro Thiago Santos, eu ia dizer que ele tem um estilo de jogo parecido com o do Djair, mas eu estaria sendo um pouco injusto, porque mesmo que o estilo se pareça, a qualidade do Djair é infinitamente maior. Mas tem, por exemplo, você lembra do Martinez que jogou no Palmeiras? É esse tipo de volante. Ele é lento. Ele não é um jogador que volta e ajuda na marcação pra cacete, que toma a bola muito rápido, que faz tudo isso muito bem. Ele não é esse tipo de volante. Ele é um jogador mais cadenciado, ele é um jogador do segundo passe, é um jogador mais antiga, eu diria. E infelizmente no Grêmio nos últimos meses, nos últimos tempos, ele tem errado, inclusive, o passe porque ele tá nervoso, a torcida tá cobrando dele, tá pressionando. Ele nunca foi um jogador titular, brilhante, nem nada disso, só que a sequência de jogos ruins pelo Grêmio faz com que se cobre isso dele. Agora, tem alguns poréns aí também, ó. Nós não podemos colocar no mesmo patamar a cobrança do que a torcida do Grêmio tem por ideal do que as outras torcidas. Cada torcida tem uma característica. A torcida do Grêmio, o 10 lá é o 5. Né? Então o Grêmio tem aquela coisa louca pro jogador guerreiro, que dá carrinho, caralho. O Thiago passa muito longe de ser isso. Só que ali, para jogar ao lado do André, de vez em quando precisar, e o Fluminense está na cara que vai precisar de elenco, porque são 3 campeonatos, eu não consigo enxergar essa contratação do tamanho do problema que a torcida do Fluminense está enxergando. E eu repito, eu não estou defendendo aqui não, eu também não gostaria que o São Paulo fosse lá e contratasse o Thiago Santos. Mas se falasse para mim, olha, o São Paulo contratou um jogador aqui para compor o elenco, esse jogador é o Thiago Santos, eu falo, tá bom, eu prefiro ele do que talvez um garoto aí que eu não sei quem é, lá do Ituano, de não sei aonde. Tá bom, eu sei que o Thiago Santos tem as suas características, tem as suas qualidades e tal, não está bem ambientado no Grêmio, não funcionou uma coisa lá, a torcida do Grêmio tá com o saco cheio dele, mas ele oscilou momentos de titularidade nos últimos anos. Assim como no Palmeiras ele nunca foi titular absoluto, incontestável, ele oscilava momentos de titularidade com momentos de reserva, no Grêmio é a mesma coisa, ele oscilou, teve diversos momentos nesses anos todos de Grêmio em que ele foi titular do Grêmio. E aí ele voltava pro banco de reservas, e aí as coisas não funcionavam muito bem, depois ficava um tempo sem jogar e tal, mas de fato nunca conseguiu jogar um grande futebol. Agora, se você pegar as estatísticas do Thiago Santos em sites de estatística, você vai ver que ele é um jogador que dificilmente faz uma partida horrorosa. Você vai ver que é difícil ele fazer uma partida que comete muitos erros. Né? Ele tem uma média de avaliação, e a média de avaliação é feita por acerto, né? Por índice de participação, acerto, etc. Uma média de participação bem boa. Né? Ele tem uma média 6,8, 6,1, uma coisa assim. É uma média alta, uma média de quem acerta a maioria dos passes e tal. Só que neste momento, e eu estive lá para ver Grêmio Novo Hamburgo e tal, tem alguns jogadores no Grêmio que vivem situação quase insustentável. E o 0-1 é o Thiago Santos. Então, talvez o Fluminense não esteja buscando o Thiago Santos do Grêmio. E eu entendo isso. Eu entendo que o Diniz não está indo buscar o Thiago Santos do Grêmio. Ele está indo buscar um Thiago Santos do Palmeiras, que não foi encontrado no Grêmio. Entende? Ele tá tentando buscar um jogador que não repetiu no Sul o que ele já mostrou no Palmeiras, sendo um bom jogador de elenco, um jogador experiente, ponto. Não é nada de extraordinário, mas é esse cara de toque de bola, mais cadenciado, que se encaixa talvez no time do Diniz. Ou você acha que se você botar o Ganso pra jogar no time do Grêmio, pra botar no time do Palmeiras vai funcionar? Não vai funcionar, é o perfil. O Fluminense é um time que tem a bola quase que o tempo todo,
né, amassando o adversário no campo de ataque, trocando passes. Então, nesse tipo de jogo, onde você não tem que ficar lá atrás dando pontapé, retomando a bola o tempo inteiro, etc., porque você tá com a bola o tempo inteiro, você faz passes muito curtos e não devolve a bola para o adversário, o Thiago Santos pode funcionar muito melhor do que ele funcionava em outros times. E eu acho que tem que se dar, nesse momento, tem aquela dose de crédito ao Diniz. Se é o Diniz que tá pedindo, o Diniz tem uma ideia do que ele tá fazendo, né? Pode dar certo, pode não dar certo, são outros 500, torço muito para que dê certo, gosto do Thiago, acho um cara que sempre teve uma carreira bacana, sempre foi um jogador esforçado, nunca deu, pelo menos que eu me lembro, nunca deu piti lá no Grêmio por causa das coisas que acontecem lá com ele ultimamente, posso estar enganado também, mas que eu me lembre, realmente eu não tenho essa memória dele. E acho que se o Diniz quer um jogador para essa função, ele entende que o André é um cara que vai fazer uma outra função, que o Felipe Melo talvez seja um reserva de zagueiro, ou que seja um jogador de ocasião, que o Thiago Santos pode ser um cadenciador de jogo em momentos que ele precise de um... Eu tenho quase certeza que eu enxergo o Thiago Santos não jogando como primeiro volante de jeito nenhum, mas jogando ao lado de algum volante, e ele é o cara com que a bola chegaria primeiro, especialmente nos jogos com o time reserva do Fluminense, para que essa bola saia e ele faça a distribuição. Tenho quase convicção que é isso que tem na minha cabeça. O time do Fluminense reserva, né, que vai jogar vários jogos de várias competições com o time reserva, provavelmente o brasileiro. E aí, nesse time reserva, não tem André, não tem Ganso, né? O Thiago Santos jogaria do lado desse volante, seria o jogador a receber a primeira bola para fazer a primeira distribuição do time do Fluminense. É isso que eu imagino, tá? Eu não acho que é para tanto, acho que eu achei um pouco exagerada a reação da torcida do Fluminense, eu fiquei até com um pouco de dó do Thiago Santos, falei, pô, parece que... Caralho, parece um anticristo, parece que o Fluminense tá contratando um... Sabe? Caralho. E aí, assim, cara, tem uma última coisinha pra encerrar aqui. Quando você tem esse tipo de reação, é justo, é válido, é a opinião do torcedor, mas a partir do momento que ele chegou, aquela chance que ele tinha de voltar a jogar bem futebol, porque ele não estava bem lá no Grêmio, questão de ambiente psicológico e tal, vocês já derrubaram, né? Tipo, agora pra esse cara dar certo no Fluminense, coitado. Ele já chegou sabendo que ninguém queria ele ali. Então, assim, puta que pariu, a torcida já fez um escândalo e tal, assim, já é um tapa pra baixo. Então, eu entendo, uma reação justa, uma reação natural, honesta, mas que também, no final das contas, não vai ajudar, né? Porque ele já foi apresentado hoje, vai jogar no Fluminense e vai ter que ter uma força mental fodida pra começar sabendo que ele tá saindo mal do Grêmio e indo jogar no Fluminense, já sob a desconfiança do torcedor e na condição de reserva, e que quando ele entrar a primeira vez, ele não vai ser vaiado, mas vai todo mundo ficar de olho e falar assim, erra um passe pra tu ver. Que é um exemplo simples. No jogo contra o Ipiranga, o erro do passe não foi do Thiago Santos. O erro foi do Bruno Alves. Quando ele domina a bola, ele se equivoca. Em que a torcida vaiou o resto do jogo depois do erro? Do Thiago Santos. Então esse tipo de coisa que estava minando ele, que eu espero que a torcida do Fluminense dê pelo menos a chance para ele, de uns 10, 15 jogos, para ele ter uma nova oportunidade. Mas enfim, não acho esse fim do mundo todo não. Deve fazer algum sentido pro Diniz.